Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sorrateiro ou muito interessante, que é uma armadilha para nós. Mas hoje nós vamos jogar luz nessa armadilha. Vamos lá. Conta para mim. Você já se pegou repetindo os mesmos erros, mesmo depois de prometer que não, dessa vez vai ser diferente? E aí, pensa um pouquinho. Pois é, talvez o problema não seja esforço. Talvez nós estamos caindo numa armadilha, e uma armadilha é invisível. E o nome dessa armadilha é o orgulho. E hoje a gente vai desvendar como o orgulho se disfarça, se esconde e te sabota. Principalmente quando você acha que está tudo sob controle. É que aí que o bicho está agindo ali, ó, escondidinho. E o melhor, a gente vai fazer isso à luz dos 4 temperamentos. Porque sim, o orgulho tem 1000 formas de se disfarçar. Tem 1000 caras. E ele veste a roupa certa para cada tipo de personalidade. Você quer entender? Você quer entender por que você repete os padrões que te travam? E como o orgulho pode estar sabotando a sua vida sem você perceber? É interessante a gente perceber isso, né? E o que nós podemos fazer para finalmente virar esse jogo? Então vamos lá. Te convido a se inscrever no canal e apertar o sininho, porque esse vídeo é um divisor de água sobre o que a gente vai jogar luz para que a gente consiga mudar. O orgulho, ele é o vício mais disfarçado de todos, porque a gente quase que não percebe ele. E, aliás, nós temos até dificuldade de perceber ele, sabe por quê? Justamente por causa dele. A gente nunca se acha orgulhoso, ou poucas vezes nos achamos orgulhosos, ou poucas vezes ainda admitimos. Às vezes a gente até sabe que tem um orgulho ali, mas não quer admitir. E às vezes ainda quando sabe que tem esse orgulho, age assim mesmo, deixa ele lá. Só que não percebe que na verdade é uma armadilha e que ele na verdade está fazendo mal, está causando prejuízos para nós. Mas a gente pode assim começar a perceber os disfarces do orgulho, como perfeccionismo, autossuficiência, validação. Todas essas palavras aí parece que são sim coisas boas, né, que a gente está atrás, que a gente está procurando fazer, né? Mas na verdade é um disfarce do orgulho. O orgulho, ele não grita, ele não chega derrubando tudo. O orgulho, ele entra de mansinho, ele sussurra. Às vezes ele vem com uma veste assim de autoconfiança, e outras vezes vem com aquela veste assim de eu só quero o melhor. Mas no fundo é um medo de parecer fraco, um medo de admitir: eu preciso de ajuda, eu errei e eu não sei. E adivinha? Isso se conecta diretamente com o seu temperamento. Uma aguinha. Vamos lá. Então a gente vai tratar o orgulho à luz dos 4 temperamentos. Como é que ele entra sorrateiramente na nossa personalidade? É como se fosse um vírus instalado, né? Ele entra e começa a fazer estragos na nossa vida. Não pense que vai muito longe, não. Ele estraga nossos relacionamentos, estraga nossa vida financeira, nossa saúde, nossa carreira. Tudo isso ele entra sorrateiramente, como se fossem palavras, como se fossem atitudes que fossem para o bem. Mas na verdade, então vamos lá.
No caso do temperamento colérico, os coléricos são líder nato, né? São proativos. O colérico é aquele que, pum, já vai lá e faz o que precisa ser feito. E os coléricos, eles podem ser orgulhosos assumidos, mas como o orgulho ele é sorrateiro, ele vem disfarçado, como assim, ele precisa sempre ter razão. Ele vai procurar investir nessa questão de, em todas as situações, ele mostrar que ele é que tem razão. E outra coisa, o orgulho se instala no colérico como uma incapacidade de pedir desculpas. Se o orgulho estiver lá, para o colérico pedir desculpas, é o fim do mundo. Mas é por quê? Porque ali existe o orgulho. Quando o colérico está ordenado, não existe esse tipo de coisa. Agora vamos falar alguma coisa assim, uma situação interessante. A pessoa, ela já tem um conhecimento que ele é colérico, um conhecimento assim, né, bem basal, que é colérico. Aí ele fala assim, bom, eu sou colérico mesmo, então justifica. Então, sim, eu vou mostrar que eu tenho razão. Já que eu sou colérico mesmo, não vou pedir desculpa. Justificando uma atitude, que é uma coisa assim, que pode trazer sérios prejuízos nas várias áreas da vida. Então, a gente não pode usar um conhecimento que a gente já tem para justificar, porque vai ficar pior ainda. Então, o colérico que está ajustado, ele pode até encarar essa situação, essa dificuldade de pedir desculpa num erro, mas ele vai e pede. Um colérico que está ajustado, ele não vai querer ficar batendo na tecla que ele é assim, que tem razão mesmo, que às vezes nem tem. Ele vai parar e pensar um pouquinho, quando ele for ajustado, quando ele estiver ajustado. O colérico também, ele é um controlador disfarçado de organizado. Então, a pessoa, ela pensa que ela está sendo, assim, quando a pessoa não assim, trata desses assuntos diretamente, como nós estamos tratando, ela pode até achar que ela está sendo organizada, mas, na verdade, é uma forma de exercer controle sobre a situação, controle sobre as pessoas, e ele quer abraçar tudo para alinhar conforme ele acha que deve ser as coisas. Então esse é um exemplo de orgulho assim do colérico. Vamos supor, a pessoa ela era uma gerente de vendas, excelente gerente de vendas, mas que por nunca admitir falhas, embora a pessoa seja excelente, ninguém é perfeito, pode cometer falha. Então, a pessoa começou perdendo a sua equipe de vendas passo a passo. Quando, se ele soubesse trabalhar em si mesmo e trabalhar nos outros, ele extraiu o melhor das pessoas. Então, ia só crescer a equipe dele. Mas quando nós não temos esse conhecimento, nós corremos o risco de cometer esses erros. Tá vendo como é importante o autoconhecimento? O autoconhecimento evita muito sofrimento desnecessário, muitos prejuízos. Mas vamos lá. Você conhece alguém assim? Você se identificou? Como é que você já se percebeu até agora? Ou não, você não tem nada a ver com o colérico, você não é colérico. Agora nós vamos tratar daquele temperamento que ele é detalhista, profundo e perfeccionista. Você conhece alguém assim que gosta de saber das coisas assim, nos mínimos detalhes, está por dentro de tudo. Essa pessoa, ela sabe tudo assim, o conhecimento dela é profundo, o que ela faz é tudo certinho, tudo assim, na maior profundidade. Você conhece alguém assim? Aqui nós estamos tratando do temperamento da pessoa que tem um temperamento chamado melancólico. E o orgulho aqui no melancólico, ele é muito sutil. Eu já ouvi essa frase. Não vou fazer porque não vai sair perfeito. Se não for perfeito,
eu não faço. Mas essa perfeição, esse nível de exigência de perfeição, tá só na cabeça do melancólico, porque na real, não precisa ser tanto como ele imagina. Então, a pessoa que ela tem esse comportamento, esse temperamento de melancólico, ele só dá um passo se ele tiver certeza que vai sair perfeito. Se não sair perfeito, não sai como, ele não faz, ele não vai. Se ele tiver desajustado, se ele tiver ajustado, aí ele vai, né? Se tiver com o temperamento ordenado, sabendo disso, tendo essa questão do orgulho tratada, sim, aí é possível com que ele haja. E o melancólico, ele, como assim, ele quer ver as coisas muito perfeitas, muito certinhas, e as pessoas que estão em volta dele, às vezes acha que não precisa, ele vai achar que ninguém entende ele. Porque ninguém tá vendo como que a coisa tem que ser feita, só ele que tá vendo como é que a coisa tem que ser feita. Então ninguém entende ele. É esse o pensamento que o melancólico traz. Aí acaba criticando, acaba se comparando e traz para si o isolamento. Por quê? Porque está instalado o orgulho, e um orgulho que não está sendo tratado. Se for tratado, como a gente já falou, o melancólico ele consegue superar essa questão do perfeccionismo e avançar dentro do imperfeito saudável. Ele consegue fazer, mesmo não estando perfeito. Vamos lá. Tinha lá a Aninha, vamos usar um exemplo, né? A Aninha. Ela sonhava em empreender, mas ela nunca se lançava a fazer nada por achar que não está perfeito. Então, ela ficava procurando formas de perfeição, só que na hora de agir, como ela não agia com a perfeição da imaginação dela, o que acontecia? A Aninha não fazia mais nada, não exercia, não ia para frente. Então, para quem se identifica com esse comportamento de gosta de saber tudo nos mínimos, saber e fazer nos mínimos detalhes, com profundidade, com perfeição, provavelmente essa pessoa é do temperamento melancólico. E o desafio é hoje mesmo entregar alguma coisa que mesmo assim você acha que não está perfeito. Pode ser um post, pode ser conversar com alguém, mas vamos caminhar dentro de que o bom é o suficiente. Melancólico, você que se identifica com essa questão da perfeição, da profundidade, assim, tudo perfeitinho. O desafio hoje é entrar na questão do bom já é o suficiente para você. Procurem se desafiar e entregar alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. E aí, tudo certo? Tá compreendendo bem como é sorrateiro essa questão do orgulho? Quando a gente não procura saber sobre essas coisas, a gente não percebe. E hoje nós estamos percebendo como ele age. Parece que é uma coisa, mas a hora que nós vamos tratar é o danado do orgulho que está lá agindo em nós. Agora nós vamos tratar do temperamento sanguíneo. Vamos lá, como que é o sanguíneo? Os sanguíneos, eles são carismáticos, cheios de vida. O sanguíneo quer ser amado a qualquer custo. O sanguíneo gosta dessas coisas. Mas o orgulho, como é que aparece numa pessoa que quer ser amada o tempo inteiro? Necessidade de aprovação. E o medo da rejeição do sanguíneo é assim, o maior de todos. Os outros temperamentos não têm assim tanto medo de rejeição, mas o sanguíneo, como ele assim quer ser amado, quer estar assim à frente, quer ser visto, o sanguíneo ele teme demais a rejeição. O sanguíneo, mesmo sem saber por quê, ele quer brilhar. O sanguíneo é esse que sempre quer brilhar. Então vamos lá, ó. O sanguíneo, vamos lá, um exemplo, né,
de sanguíneas assim que eu vou citar. A Joaninha, ela mudava de ideia para agradar todo mundo. Aí durante o processo, o que acontecia com a Joaninha? A Joaninha se perdia, já nem sabia mais quem ela era. Então, uma hora a Joana concorda com a outra ela concorda com B, a outra ela concorda com C, outra ela concorda com D. Como é que a pessoa vai levar alguma coisa para frente nesse sentido? Pois é. Então, essa questão de estar concordando com todo mundo não é porque a pessoa é boazinha. Não, gente, a questão de orgulho é para não ser rejeitado, é para não ter o orgulho ferido lá com aquela forma de rejeição. Uma aguinha. Para você que se identifica dessa maneira como um sanguíneo, que gosta de brilho, o que você faria hoje se não tivesse medo de ser julgado? Me conte hoje, se eu não tivesse medo do julgamento, o que eu faria? Tá vendo como é uma libertação? Quando a gente descobre isso, gente, é uma libertação. A gente perceber esse vício que fica lá agindo sorrateiramente, parece que é alguma coisa do bem, mas na verdade só tá ferrando com a gente. Parece que é, mas não é. Agora nós vamos tratar do temperamento fleumático. Como é que o orgulho ele atinge a pessoa que é de temperamento fleumático? Como é que é o fleumático? O fleumático ele é calmo, tranquilo, ele é avesso a mudanças. Não, o fleumático tá tudo sim, ele não quer mudar, ele quer assim sossego, o fleumático. Então, como é que é o orgulho, ele se dá no fleumático? Aparece assim: não tá tudo bem, mas ele quer dizer que sim, tá bem dessa maneira, porque ele não quer confronto, ele não quer enfrentar, ele não quer ter o trabalho. Então, parece que está tudo bem, mas na verdade não tá, porque ele não quer ter o trabalho de lidar com esse assunto. Então, o que acontece? A procrastinação no fleumático, ela aparece como uma forma de não errar, porque se errar dá trabalho para arrumar. Não é que eu tô falando que o fleumático ele tem preguiça, não é isso. Mas a ideia do fleumático é sempre manter a paz. Então ele não se posiciona de uma certa maneira para ficar em paz, entre aspas. Esse que é a condução, a tendência de quem é fleumático. Então, o que acaba? Ele acaba não fazendo o que precisa ser feito, porque ele não tem a intenção, né, de entrar em ação para não entrar em confronto. Um outro exemplo, vai ficar mais claro. O Carlinho ficava infeliz no trabalho, mas ele não procurava mudar. É orgulho? É. Mas como assim que é orgulho? O Carlinho é um coitado. Não. O Carlinho, ele tá com orgulho, mas disfarçado de aceitação. Então, parece que é uma coisa boa. Em todos os temperamentos que a gente falou, sempre tem uma justificativa para parecer que é bom. Mas olha como é que trava a vida o orgulho. O orgulho, ele não mostra a cara como ele é de verdade. Ele não mostra o estrago que ele faz de verdade. Só depois que a gente vai perceber. Então, no caso da pessoa que tem um temperamento fleumático, então que nem no caso do Carlinhos, né? Ele ficava lá no trabalho, para ele, na verdade, no coração dele, ele queria mudança, mas ele não se mexia para fazer aquilo, parecendo que era aceitação.
Tá vendo como que trava a vida da gente o orgulho? E nesse mundo de hoje, parece que a gente aprendeu que o orgulho é assim, se não tiver o orgulho, parece que a gente não tem como se defender, mas isso é só uma ilusão, porque o orgulho mesmo, na verdade, ele traz prejuízo, traz dor de cabeça pra gente. Agora, no caso de quem se identifica como fleumático, o que você tem adiado por orgulho, porque não gostaria de pedir ajuda? E aí, conta pra mim. O orgulho, ele nos impede de crescer, porque ele atrapalha na nossa mudança. O orgulho, ele não deixa que a gente avance, porque ele ele atrapalha mesmo a nossa mudança. E quando ele se infiltra no nosso temperamento, ele fica mais sorrateiro, porque parece que nós temos uma boa justificativa para fazer o que estamos fazendo. Então, ele acaba se tornando uma justificativa. Agora eu falo novamente, o temperamento que está trabalhando nessa questão do orgulho, ele não vai sofrer os prejuízos do orgulho, porque ele vai começar a minimizar essas questões. Mas agora, que você já sabe onde ele se encontra, qual é o primeiro passo para mudar? Me fala. Esse primeiro passo é fatal. O primeiro passo é reconhecer. E muitas vezes a gente não reconhece, sabe por quê? Porque ele tá lá, sorrateiro dentro de nós, de novo, não deixa nem a gente reconhecer. E quando a gente não reconhece, a gente não muda. Então vamos recapitular. O colérico, ele quer controlar. O melancólico, ele quer a perfeição. O sanguíneo, ele quer ser amado. E o fleumático, ele quer evitar a dor. E no fim das contas, todos queremos ser aceitos. E não há vergonha em querer ser aceito. A gente só precisa aprender o caminho certo. E aí? Você se identificou com alguma forma de orgulho? Não vale não comentar embaixo por orgulho. E qual temperamento que você se encaixou melhor? Onde você viu que o orgulho tem te travado? Bom, se você se sentir à vontade para comentar sobre o assunto, a gente pode conversar sobre isso nos comentários. E fica o convite, se você gosta desse tipo de assunto, para você se inscrever no canal. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, também para enviar para essa pessoa. Mas me fala uma coisa, como é que tá? Quando a gente joga luz naquilo que está escondido, o que acontece? A gente acaba, quando a gente desvenda, esse assunto ele perde a força em nós. Nós conseguimos avançar. Quanto mais a gente se ajusta, melhor vai ser o nosso avanço na vida. Menos dor de cabeça nós vamos causar para nós mesmos e para os outros. E o orgulho, ele é só um vício disfarçado. Ele não é quem você é. E se ele não é quem você é, você pode quebrar esse padrão. Comece. Meu convite é: comece. Comece pelo básico bem feito e com humildade no coração. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo.